Boa noite a todos. Vamos dar seguimento à divulgação da doutrina espírita através do GAEB, Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live. Desde já agradeço a nossa irmã Janice por nos atender nessa noite. Seja bem-vinda, tá, Janice? Obrigada, querido. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Vou fazer a leitura de abertura da página do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é de número 44, Tenhamos Fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus está lá em João, no capítulo 12, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhavam viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o Cristo leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidade no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com um duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, né, a lição está mostrando para a gente que a caminhada não é fácil, né? Muitas das vezes nós seremos incompreendidos, mas que nós marchemos em frente, né? Nós sigamos o nosso aprendizado, o nosso melhoramento a cada dia, buscando uma nova morada na casa do Pai, né? Porque aqui estamos só de passagem, testando a oportunidade de reparar, né, as coisas que fizemos em vidas passadas e que a gente tenha a sabedoria de aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Eu queria agora, neste momento, convidar a todos aí que estão ao vivo conosco, para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa aproveitar esse momento onde nos recolhemos em nossos lares, nós possamos acalmar a nossa mente, abrir o nosso coração, estarmos receptivos
a todas essas informações que nos serão passadas daqui a pouco. Que nós possamos, Pai, extrair a essência dessas informações e que elas possam nortear a nossa caminhada nesta vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui mais uma vez, Pai, reunidos em Seu nome, nesta live desta noite. Pedimos a Ti, a toda a espiritualidade de luz, toda a intuição necessária à nossa irmã Janice, para que ela consiga explanar essas informações para nós da melhor maneira possível e que nós possamos absorver todas essas informações durante esse estudo e que possamos, através delas, tirar outras conclusões, esclarecimentos que nos ajudarão nessa nossa caminhada. Estendemos a Ti também, Pai, os nossos pedidos a todos aqueles nossos irmãos que não podem estar conosco ao vivo neste momento, que eles também possam ser beneficiados com essas informações e que nós possamos ser os portadores dessas boas novas que nos serão passadas nesta noite. Pedimos auxílio e amparo a Ti, a toda a espiritualidade de luz, aos seus médicos espirituais, que possa estar visitando cada hospital, cada lar, onde nossos amigos se encontram, acometidos por uma doença do corpo físico. Que ele possa receber neste momento todas essas energias e o lenitivo necessário para trazer de volta o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Que o Senhor possa estar visitando cada lar representado aqui nesta noite, levando a paz, o amor, a tranquilidade, a harmonia, a saúde, e que todos os nossos irmãos sejam beneficiados e sejam amparados neste momento. Pedimos a Ti também por todos os nossos irmãos em situação de rua, os nossos idosos nas casas de repouso ou nos asilos, as nossas crianças nos orfanatos e todos os nossos irmãos também encarcerados, Pai, que cometeram um delito perante a justiça dos homens e estão lá para cumpri-la. Que eles possam ter a oportunidade de retornar à sociedade regenerado e modificado e daí para frente fazer um novo começo. Sendo assim, agradecemos a Ti mais uma vez, pedimos a permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Assim seja. Janice, daqui a pouquinho a gente volta, fica à vontade, tá? Tá bom, Valmir. O som tá chegando bem aí? Tá bem, tá legal. Então tá ótimo. Tchau. Até já. Boa noite, queridos amigos que estão conosco através dessa bênção de Deus que é a internet, a rede mundial de computadores que fez com que nós derrubássemos as fronteiras físicas. E isso é maravilhoso. Nós já fazíamos isso antes, dentro das nossas casas espíritas, através da casa espírita espiritual que havia e que há, né? Em cada casa. Nós sabemos, através dos relatos dos espíritos, que toda casa espírita tem uma casa espírita espiritual, no mundo espiritual, muito maior, que tem um desdobramento dos trabalhos que são feitos na casa física, aproveitando toda a vibração das preces, da caridade que é feita nesses templos de amor. Então, com esse advento da pandemia, nós simplesmente trouxemos para a nossa prática diária isso que já era uma realidade, que nós, enquanto espíritos, não temos barreiras. E nós somos espíritos. Na maioria das vezes, nós até nos esquecemos, só nos lembramos quando estamos estudando, ou dentro de uma casa espírita, ou numa live espírita. E nos demais momentos da vida, nós agimos como se fôssemos corpos. E eu posso
garantir a vocês que é essa a nossa maior problemática da vida. Agir e encarar a vida como seres físicos e não como seres espirituais que somos. Mas, enfim, então é uma alegria poder estar com todos vocês nesse momento ao vivo e depois também em outros momentos quaisquer, através do desenvolvimento dessa mensagem que acaba chegando a muitos e muitos lugares. Então, é uma alegria poder dividir com os irmãos os frutos dos nossos estudos. Eu sou Janice Sampaio, sou psicóloga e estou presidente da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar, que fica na cidade de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, na Serra, né, do Rio de Janeiro. Então, é uma grande alegria estarmos juntos aqui. Esse estudo que eu trouxe, que fala desse querido espírito muito amado do meu coração, que inclusive está aqui atrás, né, retratado por essa pintura que eu amo, que já me acompanha, nossa, há muito tempo, há muito tempo. Essa pintura me acompanha desde antes do meu primeiro filho, que esse ano vai fazer 38 anos, né? Então, ela já me acompanha há muito tempo. O nome dessa pintura é São Francisco e os Pássaros. E é muito cara ao meu coração, porque me traz esse querido espírito que, para mim, é um dos mestres que eu sigo, com M minúscula, né? Porque o mestre maior é o nosso mestre Jesus, esse sim, com M maiúsculo. Mas esse espírito, ele traz para nós, pelo menos na minha concepção, algo mais palpável a criaturas imperfeitas como nós. Porque Francisco foi um homem comum. Francisco vivia uma vida de pecado, né? Como se dizia dentro da Igreja Católica, era um pecador. Na verdade, pecar é errar o alvo. Então, ele sabia que tinha uma missão a cumprir e até que a descobrisse, ele errava o alvo. Então, ele pecava. E esse estudo é bem baseado nesse livro que eu recomendo a todos vocês. É um livro que me fez desidratar de tanta emoção escorrendo pelas faces. É um livro belíssimo do nosso querido José Carlos de Luca, orador, autor de várias obras espíritas, que nos traz com muita beleza. Ele que bebeu em várias biografias de Francisco, porque também a ele é um espírito muito, muito caro, ele bebeu em várias biografias para trazer essa compilação. Então, aqui ele não traz a vida só de Francisco, mas ele traz achados dentre essas várias biografias muito interessantes e muito emocionantes. E o livro chama-se Simplesmente Francisco. E para aqueles que têm essa curiosidade e que gostam de uma boa leitura, eu recomendo. Mas vamos lá começar a falar desse querido, né? Então, Francisco de Assis, ele nasceu na cidade de Assis, no Ducado de Spoleto, no Sacro Império Romano-Germânico, e não se sabe bem em que ano. Estima-se que foi entre 1181 e 1182 da era cristã. E o nascimento dele teve um fato muito peculiar, que eu nunca tinha ouvido falar, e que José Carlos, o autor desse livro, foi beber numa biografia específica que ele traz aqui nesse livro. Então, a mãe de Francisco, que chamava Pica Burlemont, esposa do Pietro de Bernardone, pai de Francisco, né? Ela estava em trabalho de parto, entrando em trabalho de parto.
Lembramos que foi no ano de 1181 ou 182. Pietro de Bernardone estava viajando a negócios. Ele era um comerciante muito bem sucedido, que trabalhava com tecidos, e ele viajava para comprar a sua matéria-prima, né, dos seus estabelecimentos, ele vivia viajando. E nesse dia ele estava viajando quando a sua esposa entra em trabalho de parto, mas tinha na casa algumas amas, alguns criados que estavam ajudando-a. Só que ela estava no seu quarto, que tinha um certo luxo, porque eles eram detentores de posses, e todo aquele conforto, todas aquelas parteiras e mais os empregados que ali estavam, e ela estava em muito sofrimento porque o parto não se desenrolava. E eles comentavam que era como se tivesse, se aquele bebê estivesse se recusando a nascer. E passaram-se algumas horas naquele sofrimento, todos já estavam bastante preocupados com aquela situação que não se desenrolava, quando um dos criados escuta bater a porta e vai ver quem estava batendo aquela hora a porta. Quando ela, a criada, abre a porta, ela vê um peregrino de mãos postas orando. E ela fica curiosa com aquele fato e pergunta: que quer você aqui na porta a essa hora? E ele fala apenas isso: diga à sua patroa que o bebê só nascerá no estábulo. E ela fica muito assustada com aquela fala, não entende bem, e vai então entrar, o peregrino se vai embora, ela volta ao quarto onde estava Pica-Bourlemont, ali com aquela dificuldade para dar à luz, e fala: acabei de ter com um peregrino aqui na porta, que mandou essa mensagem, minha senhora, de que o bebê só irá nascer no estábulo. E ela então vira para todos que estavam ali e falam: todos para o estábulo, vamos agora. E eles então vão para o estábulo que ficava atrás da casa. E lá se acomodam a mulher, né, a Pica-Bourlemont, nas palhas e continuam ali no seu trabalho. Assim que tudo é acomodado ali na palha do estábulo, vem à luz, então, o nosso querido Francisco de Assis. Olha que interessante. Mais uma vez, é o nosso Pai Maior nos dando a lição da humildade. Lembrando o nosso querido Jesus, que também viera ao mundo numa estrebaria. Então vejam que interessante esse grande discípulo do Mestre ter vindo ao mundo da mesma forma. Nada, meus irmãos, é por acaso, nós sabemos. Esse fato é para nos alertar quanto à necessidade de trabalharmos nessa virtude maior, que é a humildade. Eu não sabia desse fato, mas existe uma pintura no convento de Santo Antônio, na Paraíba, que chama O Nascimento de São Francisco, e que relata exatamente, né, eu estou aqui com o meu computador à frente, e está aqui essa tela. Quem tiver curiosidade, é só procurar na internet Nascimento de São Francisco, pintura anônima na igreja do convento de Santo Antônio da Paraíba. E vai ver a mãe sendo ajudada pelas amas, com o bebê já nascido nas palhas, e tem inclusive um cavalinho ali se aproximando da cena. É bastante bonita essa pintura. E vamos então continuar para a gente refletir com Francisco, né? Certa feita, quando Francisco tinha por volta dos 18 anos e trabalhava na loja de tecidos do seu pai, ele foi abordado por um mendigo de mãos suplicantes. Ele estava ali à volta com alguns fregueses olhando os tecidos e aquele mendigo adentra a loja de mãos suplicantes e fala: pelo amor de Deus, dê-me algo, Senhor. Ele
vira para o mendigo e fala: não vês que eu estou ocupado? Vá embora! Aquele senhor, que era um ancião já, abaixou a cabeça e saiu em silêncio. Francisco continuou atendendo os fregueses. Passam-se alguns minutos e, de repente, ele sentiu uma angústia enorme, uma vergonha de si mesmo. Ele pediu ajuda em nome de Deus e eu nada fiz, pensa Francisco consigo mesmo. O que ele faz? Ele pega a tesoura, corta um pedaço de tecido, enrola e sai correndo atrás daquele homem. Chega, alcança aquele ancião, dá aquele tecido ao ancião e ainda dá todas as moedas que ele trazia no bolso. E vejam só, Francisco demorou para perceber que aquela visita fora uma honra concedida por Deus a ele, para trazê-lo à vida verdadeira, para entender que talvez ele não estivesse indo para o alvo certo. Então, aquela visita, na verdade, foi uma bênção do Pai. Mas, à primeira vista, pareceu-lhe o quê? Um estorvo. Pareceu-lhe algo que vinha lhe desagradar. Ele estava no seu trabalho. Como aquele pedinte entra daquela forma, a lhe pedir, a lhe importunar? E, meus irmãos, não é assim que nós olhamos aqueles que vêm nos tirar de alguma coisa prazerosa que nós estamos fazendo, ou nos incomodar no nosso trabalho, alguém pedindo alguma coisa, às vezes cortando o nosso caminho na rua. E a nossa realidade hoje em dia, isso está cada vez mais abundante. Pessoas necessitadas nas ruas a pedir. Pessoas que antes tinham como prover suas próprias necessidades, mas que hoje, com a crise mundial que estamos vivendo, estão passando necessidades. E quantas vezes a gente vê que naquela reta do nosso caminho tem um necessitado e a gente desvia, porque a gente está com pressa, ou porque aquilo não nos importa. E às vezes é a visita divina que vem nos bater a porta. Porque se nós agimos dessa forma, querendo evitar alguém necessitado, nós podemos estar adiando esse nosso autoencontro. Nós podemos estar exacerbando o maior dos nossos vícios, a maior das nossas angústias, aquilo que nos traz, na verdade, todos os nossos problemas, que é o nosso egoísmo. Nós sempre estamos querendo distância de quem nos traz problema. Estou vendo aqui no celular, é aquela minha tia, nossa, ela liga, fica uma hora falando. Ah, não vou atender, não. Às vezes é uma pessoa sozinha, que não tem ninguém para dar uma atenção, para dar um carinho, mas, poxa, está me incomodando. Eu só penso em mim. Ah, agora eu estou vendo a minha novela, agora eu estou, sei lá, tomando meu café, almoçando. Ah, não vou atender, não, eu estou sem tempo. E nós vamos, então, fazendo só aquilo que nos interessa, sem perceber que são oportunidades que a vida nos traz. Quando alguém nos pede ajuda, esse alguém está nos proporcionando uma oportunidade de nós sairmos do nosso individualismo e irmos ao encontro do outro. Esse movimento, meus irmãos, ele é necessário, não é para o outro, é para nós. Porque estamos ensimesmados dentro de nós mesmos, fechados com a couraça do egoísmo, muito preocupados com o eu, lustrando o ego.
que me importa? Só o que me é interessante. Só me importa aquilo que vai me trazer alguma coisa boa, algo de bom, ou eu vou ter algum interesse atendido, ou aquilo vai me dar algum prazer. E dessa forma, nós vamos passando pela vida, mas não vamos evoluindo com a vida. E nesse momento era assim que Francisco estava. Então a visita daquele pedinte foi uma oferta dadivosa do Pai Maior para acordar-lhe a consciência. E é dessa forma que a gente deve ver o outro, porque é o outro que nos salva. Porque se nós passarmos toda essa encarnação só preocupados conosco, nós não vamos evoluir. É claro que o nosso compromisso maior, quando viemos na encarnação, é conosco mesmo, mas é com a nossa melhoria e evolução moral e não patrimonial. Muitos de nós confundem, acha que veio, que tomou um corpo de carne, que ficou na fila, que implorou por essa encarnação, para quê? Para fazer igual? Para vir aqui fazer faculdade? Conhecer vários países? Construir patrimônio? Não, meus irmãos. Nós viemos ter essa oportunidade bendita da encarnação para evoluirmos moralmente, para trabalharmos as nossas mazelas morais, os nossos defeitos. E isso que nos fez conseguir essa oportunidade, porque nós empenhamos a nossa palavra, eu vou fazer diferente. E o que fazemos quando aqui chegamos? Continuamos egoístas, a só pensar nos nossos interesses pessoais, sem olhar o outro, sem atender ao Mestre Jesus, que nos conclama a amar ao próximo como a nós mesmos. O que estamos fazendo com a nossa vida, meus irmãos? Fora da caridade não há salvação. É a bandeira da nossa doutrina espírita. E a salvação de quem? Daquele que nós ajudamos? Não. É a nossa salvação. Salvação no sentido de me salvar de mim mesmo. De eu me salvar do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha avareza, da minha mesquinhez. Então é só no embate da vida com o outro, trabalhando com o outro, que eu consigo me ver. Porque é quando eu desvio daquele pedinte que eu percebo quão egoísta eu sou. É quando eu desligo o telefone daquele parente ou daquele amigo, porque ele é chato, porque ele é inoportuno, e afinal de contas eu não estou precisando dele para nada naquele momento. São essas atitudes que me fazem cristalizar em mim os meus defeitos, as minhas mazelas morais. Repetindo. O quê? O que já fizeram antes, em outras encarnações. E como é que nós vamos mudar, meus irmãos, para evoluir? E a evolução se faz urgente, porque nós já adiamos muito. Quando eu, de fato, resolvo que eu vou ser melhor, que eu vou fazer diferente. Então, nesse momento, é essa lição que esse mendigo, esse pedinte, trouxe para Francisco, mas traz para as nossas reflexões. Será que eu estou fazendo como Francisco fez, repelindo aqueles que precisam de mim, me trancando no quarto, não dando ouvidos, não atendendo?
Pode ser que a nossa oportunidade esteja, como foi para Francisco, batendo a nossa porta. E nós precisamos iluminar, então, as nossas sombras. O que são sombras? Quem fala em sombra é o grande psicanalista Carl Gustav Jung. Ele é o pai da psicologia analítica. E ele vai falar nas nossas sombras. Tudo aquilo que nós não vemos está nas sombras. Então, quando nós somos egoístas, na maioria das vezes a gente não se vê. Então, isso fica como uma sombra, a gente não se vê, porque estamos ali fingindo que somos o que não somos. Então, iluminar as sombras é nós olharmos para aquilo em nós que nós precisamos mudar. É fazer um autoconhecimento e perceber, parar de desculpar as nossas atitudes e assumi-las, como, por exemplo, Francisco fez. Assim que sai aquele mendigo, ele percebe que a sua atitude não foi boa, não foi correta. Nossa, como eu fui egoísta. É isso. Nós precisamos nos ver como eu sou egoísta, como eu fui vingativo com essa atitude, como eu sou ainda invejoso, maledicente. Por que precisamos olhar? Para iluminar com a consciência essas sombras. E aí, dessa forma, conseguirmos mudar. Eu não tirei o som aqui, só um minutinho. Perdão. E aí, vamos de fato estar aproveitando essa encarnação. Dentro do panorama individualista que caracteriza a contemporaneidade, todos nós, hoje em dia, cada um está cuidando de si, ninguém tem tempo mais para ninguém. Nós temos algo que vai surgir como uma proposta de construção de uma felicidade, que é o amor, que vai incluir o outro na minha vida, que vai fazer com que eu não me veja mais como centro do mundo, porque eu não sou. Então, eu começo a perceber que algo de bom que eu quero para mim só vai me fazer bem se eu quiser esse mesmo algo de bom para todo mundo. Parece uma utopia, mas o bem só é bem se ele for bem para todos os envolvidos. E nós não nos damos conta disso. Certa feita encontrei um amigo e ele estava muito feliz. E eu perguntei, você está feliz? Pô, eu consegui comprar um apartamento e tal. E ele já era uma pessoa cheia de posse, cheia de bens, com uma condição financeira muitíssimo confortável. E ele falou assim, não, era um amigo meu que estava vendendo um apartamento e eu consegui comprar pela metade do preço. Aí eu olhei para ele e perguntei, por que você comprou pela metade do preço? Não, porque ele estava muito necessitado, e aí eu aproveitei a oportunidade. Aí eu perguntei para ele, você é amigo dele? Você acha que você foi amigo? Você gostaria de estar na situação dele? Você acha que você vai ficar bem com isso? Eu só fiz essas perguntas. Ele falou, pô, para com isso, você quer me deixar mal? Eu falei, não, querido, quem vai te deixar mal é você. Porque você já se colocou na situação do seu amigo. Você gostaria que ele tivesse feito isso com você? Até porque você não precisava. E recentemente, há poucos anos atrás, eu aprendi uma lição muito linda com um outro amigo. E eu ia comprar, uma amiga minha estava vendendo um certo bem, e eu estava querendo comprar, mas estava acima do preço. E aí eu comentei com esse amigo, eu falei, poxa, eu queria comprar isso da fulana, que também era amiga dele. Mas, poxa, ela está pedindo tão acima do preço. Aí ele falou assim, mas ela está precisando? Aí eu falei, eu acho que tá. Aí ele falou assim, então perder para amigo não é perder.
Foi uma grande lição, porque de fato era uma forma digna de ajudá-la, pagando aquilo que ela estava pedindo acima do preço. E eu não tinha visto por esse ângulo. Eu abracei esse meu amigo e ele falou: o que foi? Eu falei: obrigada pela lição. Aprendi uma forma de ajudá-la, porque inclusive eu já tinha me oferecido para ajudá-la de uma outra forma. Mas aquela forma era digna. Ela não precisaria me pedir nada. Ela estava vendendo, eu aceitava se quisesse. E assim eu fiz. E eu fiquei muito feliz de comprar algo que valia menos por mais. Porque o sentido maior é o que fica. Então vejam, meus irmãos, que nós não podemos ter essa doutrina maravilhosa que nos ensina essa ética do universo, que é o Evangelho de Jesus, que é um código de ética universal. Eu não posso ter essa bênção nas mãos e não usar. E continuar querendo tirar vantagem do outro. E continuar querendo achar que se eu estiver bem, o outro não importa, porque importa. Somos todos um. O que um sofre, sofremos todos. Então, cada vez que eu consigo fazer alguém sorrir, o meu coração se alegra. Porque eu estou sorrindo. Porque o que eu faço ao outro, eu faço a mim. Nós precisamos aprender isso. Se eu estou com alguns problemas, se eu não estou gostando do que a vida está me dando, eu preciso olhar o que eu estou dando para a vida. Porque a vida é um eco. A vida não dá nada para nós. Ela é um grande espelho. Eu lanço e ela devolve. Eu lanço e ela devolve. Então, se eu quero amor, eu tenho que amar. Se eu quero carinho, eu tenho que dar carinho. Se eu quero respeito, eu tenho que dar respeito. Se eu quero que a vida seja generosa comigo, eu tenho que ser generosa com a vida. E como é que eu vou ser generosa com a vida? Com as pessoas da vida, com os seres viventes. Aprender, meus irmãos, a ficar feliz com a felicidade que proporcionamos. Isso é o máximo da felicidade. Aprender a se alimentar com o que damos e não com o que recebemos, a começar pelo amor. E aí, a prece de São Francisco vai nos ensinar que é dando que se recebe. E nós vamos aprendendo a ficar mais conectados com a vida, à medida que eu respeito a vida na sua pujança, a vida com todos os seres que nela habitam, desde o nosso planeta que nos agasalha. Eu vou ter respeito ao planeta. Eu vou respeitar a natureza. Eu vou fazer a minha parte para não poluir. Eu vou separar o meu lixo. Eu vou diminuir o uso de plástico. Esses dias eu tive acesso a um estudo que mostrava que nós já estamos encontrando microplástico na corrente sanguínea. Olha o grau de contaminação, de poluição que nós chegamos na Terra. Aí a gente pode pensar, mas a minha atitude sozinha vai mudar isso? Não vai, que bobagem, vai. Somos todos um. Se cada um de nós se responsabilizasse pelo seu lixo, pela diminuição, pelo reuso, pela reciclagem de tudo que se pode, de papel, de plástico, de alumínio, de metais, se nós nos responsabilizássemos somente com isso, imagina cada ser humano no planeta cuidando do seu lixo. O que vocês acham que ia acontecer com o lixo da Terra? Iria diminuir, iria para o lugar certo. Então, comecemos a fazer, meus irmãos. Precisamos nos responsabilizar, não existe fora, tudo é dentro do planeta. Então, eu tenho que respeitar a casa planetária.
Eu tenho que respeitar o meu corpo que me abriga, procurar ter uma alimentação mais saudável. Eu tenho que respeitar as pessoas que convivem comigo, que são o meu primeiro núcleo de compromisso na Terra. Meus pais, meus avós, meus tios, meu cônjuge, meus filhos, meus netos. E depois ampliando, meus vizinhos, meus colegas de trabalho. Olhar a cada um com amor, porque é meu irmão. O que eu fizer a ele, eu faço a mim. Tem um reflexo direto em mim, porque nós estamos interligados em rede. E sabe qual é o nome dessa rede, meus irmãos? Amor de Deus. Somos interligados pela paternidade divina, que nos nivela a todos, nos colocando no mesmo patamar. Tanto Hitler como Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, São Francisco de Assis. E aquele pedófilo que, nesse momento, está cometendo um ato desses. Aquele Jack Estripador. Todos no mesmo patamar. Temos que compreender que somos iguais. Apenas uns já caminharam um pouco mais e outros um pouco menos. Para que a gente pare de julgar o nosso irmão. Para que a gente tenha mais amor e acolhimento no nosso olhar, na nossa atitude. Porque quando eu julgo o outro, quando eu mando petardos mentais de condenação, eu estou recebendo isso primeiro. Aí eu vejo uma reportagem na televisão de um pedófilo, eu fico, tinha que morrer, tomara que vá para a cadeia, e que lá os outros presos façam isso, façam aquilo. Eu estou condenando, julgando, sentenciando, mandando petardos mentais negativos, violentos, como se fossem mísseis. Só que eu esqueço que eles saem daqui, ó. Então, antes de atingir o alvo que eu endereço, eu me contamino com toda essa negatividade. Aí daqui a pouco eu estou com dor de estômago, estou com dor de cabeça, estou com dor na coluna, tenho insônia de noite, não consigo dormir e não sei por quê. E acho que eu estava ali mandando para o outro. Precisamos mudar, meus irmãos. Mudar. Francisco, então, passou por esse processo. Naquele momento, ele foi acordado por aquele acontecimento com o mendigo. Ele passou, durante a sua vida, do individualismo ao altruísmo. Mas, naquele momento, ele começou esse processo. Ele recusou aquele mendigo, ele mandou embora, num ato de profundo egoísmo. Mas meditou minutos depois e foi ao altruísmo. Foi lá levar aquele homem aquilo que ele podia naquele momento. Foi o alarme que Deus fez soar na sua consciência. Foi aquela visita. Quem nos pede amor, meus irmãos, em forma de atenção, afeto, ou alguma ajuda que nos seja possível, é alguém que veio nos salvar da infelicidade, do individualismo. Veio abrir nosso coração, nos tirar de uma vida autocentrada, egoísta. É um enviado de Deus. Nosso querido Francisco conhecia o pecado. Até 25 anos de idade, Francisco tinha uma vida de extravagâncias. Seu primeiro biógrafo, que foi Tomás Celano, tem um livro sobre a vida de Francisco, traça um perfil psicológico do jovem Francisco que diz assim, retirado um trecho desse livro. Francisco causava admiração a todos e esforçava-se
por ultrapassar os outros no fausto da vanglória, nos jogos, nas extravagâncias, nas palavras jocosas e frívolas, nas canções, nas vestes macias e amplas. Isto porque era muito rico, mas não era avarento. Era pródigo, não acumulador de dinheiro, mas dilapidador de bens, negociante cauteloso, mas também esbanjador muito frívolo. No entanto, era homem que agia humanamente, habilidoso e muito afável, embora para a própria sensatez. Então vejam por que eu admiro tanto esse homem, esse espírito, porque ele era um homem comum, que tinha os seus defeitos. Veja que até os 25 anos, ele era um jovem, como a gente vai achar muitos hoje ainda, né? Que só quer curtir a vida, só quer ter prazeres, não quer responsabilidades, embora ele trabalhasse como pai. Mas ele era essa pessoa. Mas, aos poucos, o vazio existencial foi se insinuando a Francisco. Aquele jovem alegre e sonhador foi se tornando triste e pensativo, entrando numa espécie de depressão. E aí entrou na minha área, né? Sou psicóloga, e eu vejo, meus irmãos, muitos pacientes chegando ao consultório com um diagnóstico de depressão e que são verdadeiros marcos em sua vida. Porque todos nós, antes de encarnarmos, temos uma missão para cumprir aqui na Terra. Cada um de nós. E às vezes, quando a gente está sob o domínio da carne, a gente esquece daquilo que acordou no plano espiritual. Daquilo que veio fazer. Para si, para a sua melhoria moral. Essas missões que nós temos conosco mesmo e com a vida. Que cada um de nós vem para a Terra, para a reencarnação, para se melhorar moralmente, mas também para ajudar a melhoria do planeta e daqueles que estão em volta de nós. Mas o compromisso primeiro é conosco mesmo. Então, às vezes essa pessoa, ela está se desviando do seu caminho. E aí vem a depressão e paralisa, faz com que ela volte para dentro, para seu interior. A depressão faz isso, ela te paralisa, em geral porque você está errando o caminho. Você está pegando um desvio da tua missão de alma, do teu caminho de vida. E a depressão é um instrumento que Deus utiliza para te parar, para que você não caminhe muito nesse desvio e não fique muito longe do caminho certo para não ter muito trabalho para voltar. E foi isso que aconteceu com o Francisco. Ele foi se cansando daquela vida, foi perdendo a empolgação pelas noites de festa, dos prazeres imoderados, caiu nessa espécie de depressão, começou a ficar muito angustiado. E ele tinha um sonho de se tornar cavaleiro, de lutar nas guerras, né, que haviam então. E ele se preparava certa feita para ir para as cruzadas, aquelas grandes batalhas. E ele sonhou que estava num palácio cheio de armaduras e lanças, e interpretou como sinal celeste de aprovação para que ele fosse para as cruzadas. Já na viagem, indo para as cruzadas, ele começou a passar mal e teve um outro sonho, no qual uma voz lhe ordenava: volta para sua cidade, e lá será dito o que deves fazer, porque aquela visão deve ser interpretada de outra maneira. Francisco não conseguiu dormir naquela noite. Tomou a decisão de voltar e descobrir qual era a vontade de Deus para ele. A vida que levara até o momento não fazia mais sentido. E aí, durante meses seguidos, Francisco viveu uma intensa crise espiritual. É o que a gente chama, que quem cunhou essa expressão foi um místico espanhol chamado São João da Cruz. Francisco começou a viver a noite escura da alma. E a vida que até então ele levava não lhe despertava mais qualquer empolgação.
E aí ele então costumava orar e meditar por longas horas na igreja de São Damião, cujas paredes e tetos apresentavam grandes rachaduras. No altar havia um crucifixo de madeira no estilo bizantino que Francisco fixava demoradamente o seu olhar. E um dia, olhando para o crucifixo, teve a clara impressão de que a imagem estava movendo os lábios. Ao mesmo tempo, ouviu uma voz que lhe dizia: Francisco, conserta minha casa, que, como vês, está em ruínas. Nós todos já sabemos dessa história de São Francisco, e ele achou que era para reconstruir aquela igreja na parte física dela, e ele começa então a fazer isso, mas ainda no início com o dinheiro do pai, e aí logo depois ele percebeu que não era aquela igreja que o Cristo falava a ele, né? Era a reconstrução da igreja como instituição que realmente estava em ruínas. As pessoas todas que têm contato com um pouco da vida de Francisco, quer dizer, não com a biografia, mas que sabem da história de Francisco, acreditam que a conversão dele se deu num determinado dia, por exemplo, nesse encontro com o Cristo, na ocorrência de algum fato extraordinário. Mas todas as suas biografias trazem as informações de que a sua transformação foi lenta, gradual e cercada de incertezas. Isso nos faz perceber que temos, meus irmãos, que arregaçar as mangas e trabalhar, pois a nossa espiritualização não se dará por um passe magnético que algum anjo ou algum espírito vai nos dar em certo dia e a gente vai se transformar. Não, meus irmãos, não vai ser isso que vai acontecer. Veja que Francisco, esse espírito que já tem uma evolução, na época já tinha uma evolução, que fora discípulo do Cristo lá atrás, que já era um espírito dessa natureza, que já alcançara essa evolução, a sua conversão ela foi gradual, a sua transformação. Ele lutava com incertezas, ele tinha inseguranças, e ele sempre buscou se conhecer. E com humildade, dizendo para si, perdão, dizendo para si e para os demais que o acompanhavam que ele era imperfeito, ele não escondia os seus defeitos. Por isso ele foi se convertendo ao Cristo gradualmente. Para Francisco era muito amargo ver os leprosos, certamente pelas deformidades físicas provocadas pela doença e pelo odor desagradável das feridas infectadas e pelo medo do contágio. Sempre que ele percebia a aproximação de um deles, isso ele já reconstruindo toda a igreja, mas sempre que ele percebia a aproximação de um deles, dos leprosos, ele se afastava o mais rápido possível. Mas um dia, passeando a cavalo, ele encontrou um leproso visivelmente tomado pela doença. A face cadavérica, as feridas purulentas, o odor era nauseante. Francisco, como de costume, sentiu o impulso de fugir. Todavia, olhou mais demoradamente para aquele irmão, para o enfermo, e percebeu seus olhos tristes, as mãos estendidas em forma de súplica e a voz quase inaudível que implorava: uma esmola, pelo amor de Deus. Francisco jogou uma moeda ao pedinte antes de fugir dali, mas a voz continuou a rogar: uma esmola, pelo amor de Deus. E ele pensou: ora, o que será que ele deseja de mim? As mãos ainda estendidas e um silêncio cheio de dor trouxeram a resposta. O pobre doente queria mais do que uma simples moeda. Uma esmola dada mais por temor do que por amor. Ele necessitava daquilo que Jesus sempre ofereceu aos sofredores: acolhimento. É nesse momento que Francisco tem o seu encontro com o Cristo dentro de si. Ele
é tomado de súbita compaixão. Ele desce do cavalo e, vencendo toda a repugnância, ele beija os lábios partidos do enfermo, abraça-o demoradamente e passa a orar entre lágrimas arrependidas. Senhor Jesus, perdoe o meu egoísmo. Esse irmão tem a lepra do corpo, enquanto eu carrego a lepra da alma. Esse é o nosso Francisco. E aqui eu encerro o meu estudo com vocês, emocionada com esse espírito que me traz belíssimas lições, que eu estou longe de segui-las à risca, mas o meu esforço é diário para assim fazer. Convido agora todos os irmãos para que possamos orar. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, meigo nazareno, irmão Francisco, Espírito amado de todos nós, aqui estamos agradecidos por termos essas bússolas em nossas vidas. O Cristo em primeiro lugar, Francisco ao seu lado, repetindo-lhe as lições, para que possamos colocar em nossas vidas o Evangelho, vivenciando as tuas lições de amor. Ajuda-nos, Pai Francisco, para que possamos domar as nossas más inclinações, para que possamos colocar em prática as tuas lições belíssimas, para que possamos estreitar os laços contigo, para que tenhamos intimidade com o Mestre Jesus, para que em todas as ocasiões possamos trazer o Evangelho nas nossas resoluções diárias. Mestre querido, Jesus amado, queremos te pedir por todos os irmãos aqui conectados nesse trabalho, que cada lar aqui conectado possa ser abençoado pela tua infinita misericórdia. E te pedimos mais. Te pedimos por nossa humanidade tão sofrida, irmãos que são afetados pelas guerras, irmãos que são afetados pela pandemia, irmãos que perderam seus afetos, que perderam seus lares, que perderam suas pátrias. Mas, acima de tudo, Mestre Jesus, eu te rogo por aqueles irmãos que perderam a esperança, que os teus anjos tutelares possam ir até cada um deles, a insuflar-lhe nos corações o teu amor magnânimo, para que a esperança se renove, para que eles possam ter a certeza de que o futuro lhes acena com a felicidade. Mestre, ampara-nos na nossa pequenez moral e sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.